Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, Deus é lindo demais. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com a Como CT, estar aqui com você que está aqui nos ouvindo. E nós vamos estar aqui convidando uma pastora de multidões, uma amiga muito amada, muito querida, para estar trazendo a palavra dessa noite. Mas antes disso, nós temos uma convidada, né? Mas antes de nós falarmos da nossa convidada, nós vamos falar aqui de um momento muito tremendo de adoração ao Senhor. Enquanto isso, a nossa pastora convidada se prepara para estar trazendo uma nada essa noite para nós, da Como CP. Mas nós vamos estar falando aqui, continuando adorando ao Senhor. É um momento que eu particularmente gosto muito. É o momento dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Irmãos, eu quero dizer algo para vocês. Deus não precisa do seu dinheiro. Não precisa do seu dinheiro. Mas a obra precisa. A obra precisa, porque tudo envolve a parte financeira. Nós precisamos alcançar plataformas. Nós precisamos estar adquirindo plataformas profissionais, equipamentos profissionais, para que nós possamos fazer essa obra tão linda e maravilhosa que o Senhor nos presenteou. O Senhor nos presenteou com essa obra. Então, nós precisamos desses meios financeiros para que nós alcancemos, né? E a palavra do Senhor, ela é clara, quando ela fala que feliz é aquele que dá com alegria. Então, você não tem que dar nada, você tem que devolver, porque se hoje você trabalha, se hoje você tem o ar para respirar, se hoje você tem o seu fôlego, tudo isso foi o Senhor que te proporcionou, tudo isso foi o Senhor que te deu. Então, você precisa devolver tudo aquilo que o Senhor já te deu. E quando você dá ao Senhor, tem pessoas que falam assim, eu vou dar o dízimo ao Senhor. E aí você pensa que você dando 10%, você vai ficar com 90%, não é? Não é verdade, irmãos. Você vai ficar com 100%. Porque esses 10% você está devolvendo àquele que já te deu tudo. Você tem tudo, só falta você acessar. E para que você acesse, você tem que descobrir o valor de coisas maiores que o dinheiro não pode comprar. Certa feita, eu fui celebrar um velório, né? Fui celebrar não, né? Fui realizar o sepultamento, né? Celebrar para a pessoa que foi, porque ela foi com o Senhor, né? E quem morre no Senhor é uma celebração mesmo. E tinha duas irmãs que não se falavam no sepultamento, e eu olhei, pedi permissão e olhei dentro do caixão e perguntei, aqui tem um apartamento? Aqui tem um carro? Não, não tem. Porque no caixão nós não levamos nada. Nós não levamos nada no caixão. Nós somente deixamos o nosso legado. O que você tem deixado de legado? Fala aqui para mim. Fala para mim o que você tem deixado de legado. Se você for hoje, se chegar o seu momento, o que você tem deixado? O que você vai deixar de legado? Como as pessoas vão falar de você? Vão dizer que você é uma pessoa generosa? Vão dizer que você ajudou outras pessoas? Ou você só esmolou, como Cornélio diz que devemos fazer? Mas você fez pela vida do outro? Você fez pela humanidade? Fala para mim. Então, nós queremos te ajudar nisso. Porque o que nós estamos pedindo aqui para você é fazer com que tudo o que acontece aqui vá adiante, vá à frente. E para isso, irmãos, as plataformas são muito caras. Os equipamentos são muito caros. E nós precisamos desse coração generoso para a obra, desse coração com uma fé, a ponto que você venha entender que não é por nós, não é para nós. Nós poderíamos estar no nosso sofá, sem fazer nada, fazendo o nosso culto aqui em casa ou indo em um outro culto. Mas nós estamos aqui, saindo da nossa zona de conforto e querendo ser um instrumento de Deus para que você saia da sua também. Então, eu queria que você aproveitasse esse momento para devolver ao Senhor o teu melhor, o seu melhor, para você devolver ao Senhor o dízimo e ofertar. Vou te oportunizar de você estar ofertando na casa do Senhor.
ok? Glória a Deus. Aqui vai estar o link, o QR Code, e eu gostaria que você adorasse o Senhor nesse momento.
Glória a Deus. Agora eu vou estar aqui convidando vocês para estarmos orando, né? Orar para que o Senhor possa estar abençoando aqui o dizimista e ofertante. Ok? Pai, eu quero te entregar os momentos, Senhor, esse momento do dízimo e da oferta, que o Senhor possa abençoar, Senhor, quem pôde ofertar nessa noite. Abençoar aquele, Senhor, que entendeu o real motivo, Pai, de estar ofertando e dizimando, Senhor, para a tua casa. Eu quero te louvar por aqueles, Senhor, que não estão com condição de ministrar esse momento do dízimo, que não estão com condição de ofertar na tua casa, porque estão precisando de portas de emprego abertas, porque estão enfermos, Senhor, gastando com medicamento. Eu quero te entregar o teu povo nas tuas mãos, Pai, para que o Senhor, Senhor, para que o Senhor possa abrir com portas dos céus e abençoar cada um aqui, Senhor. Eu quero te louvar, Senhor, e engrandecer pelo aquele que deu, aquele que ofertou na tua casa, Senhor. Abençoa os teus filhos e prospere ainda mais, Pai. E quero te entregar aqueles que têm para abençoar, mas que o coração ainda não está voltado a te adorar com as suas finanças. Mas eles pensam que estão te adorando, mas eles estão adorando a Mamon. Então eu te peço, Senhor, para que o Senhor liberte esse povo, para que eles venham entender que a gente não oferta para mostrar nada para ninguém. A gente oferta porque a gente crê que o Senhor é o dono do ouro e da prata. E nada é nosso, tudo é do Senhor. Até o nosso emprego, até a nossa conta corrente, até o nosso dinheiro não é nosso, mas é do Senhor. É o Senhor que nos dá tudo, é o Senhor que cuida de nós, Pai. Então, repreende o espírito de mamon, repreende, Senhor, o espírito de falta de entendimento, Senhor, no teu povo. Em nome de Jesus, amém e amém. Quero convidar aqui conosco a pastora Rosângela, grande mulher de Deus, uma serva do Deus vivo, vai estar trazendo a palavra dessa noite. E eu queria engrandecer a Deus pela vida da serva do Senhor aqui que está nos abençoando. Pastora Rosângela, que Deus abençoe você. Seja bem-vinda e deixe Deus te usar, em nome de Jesus. Pai, eu te entrego a vida da tua filha, Pai. Que ela venha ser instrumento teu nessa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite. Povo da Como CT, é uma honra estar aqui com vocês, viu? Nessa noitezinha fria, não é mesmo? Mas eu, pelo menos, gosto de frio, né? Meus queridos e queridas, o Espírito de Deus, ele é atemporal. Ele fala hoje com a gente aqui, mas vai falar com outros lá no futuro, né? Não importa quando, onde. E a palavra que eu trago hoje é uma reflexão para a gente pensar sobre as nossas obras, aquilo que a gente pratica, aquilo que a gente faz, como a gente vive. E o texto que o Espírito me conduziu está lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, no verso 9. É um texto bem conhecido da palavra, né? E eu tenho 3 pontos para examinar dentro desse apenas um versículo, para examinar aqui com vocês, para a gente estar trazendo uma reflexão sobre o que o Espírito fala conosco hoje, né? Então, Gálatas 6:9 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Esse texto é bem direto, bem óbvio, né? Naquilo que ele fala, porque ele trata de reciprocidade, mutualidade, de ajuda uns aos outros. E para falar a verdade, o mundo hoje, ele está tão rápido, ele está tão cheio de multicoisas para se fazer, para se pensar, para se organizar. E fazer o bem é uma coisa que muitas vezes nos deixa um tanto atônitos. Às vezes a gente perde uma oportunidade de fazer o bem. A gente deixa passar justamente por causa da correria da vida, né? Então, esse texto de Gálatas 6:9, ele fala sobre isso, sobre a reciprocidade de fazer ao bem uns aos outros. E logo, se você observar no verso seguinte,
ele vai tratar de uma coisa, vai começar a falar sobre aquilo que o homem plantar, ele também vai colher, né? Isso é uma verdade. Mas eu gostaria que nesse momento, aí onde você está recolhido, toda a tua atenção voltada para o que está acontecendo aqui, você respondesse uma pergunta. Talvez você vai dizer assim, vai coçar a cabeça e vai dizer, caramba, que pergunta ela fez? E a pergunta é a seguinte: fazer o bem cansa? Às vezes você fica cansado de fazer o bem. Quem sabe você já pode ter desistido de fazer esse bem. Veja bem, fazer o bem não é uma justificação pelas obras, mas viver como Deus planejou para aqueles que pela fé receberam a salvação. Fazer o bem é um modo de vida, é uma maneira de viver. Se você foi salvo, se teve a sua vida transformada, se tudo mudou no seu cotidiano, no seu dia a dia, na sua maneira de viver, fazer o bem precisa ser algo que é o seu estilo de vida. Não há outro caminho a não ser buscar e usar de todas as oportunidades para viver na prática do bem. Se você é salvo, repito, você não pode ter outro modo de vida que não seja praticar o bem. Paulo, certa feita, ele disse uma coisa muito importante, que pode ser a minha e a sua realidade. Ele dizia que muitas vezes o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. Mas o mal, esse aí quando bate a nossa porta, às vezes a gente segura essa oportunidade e acaba metendo os pés pelas mãos, não é verdade? E o bem a gente deixa passar, né? Então, fazer o bem é semear pelo Espírito a longo prazo, aproveitando as oportunidades, a ocasião que Deus nos apresenta e coloca diante de nós para que a gente possa praticar isso, né? É algo a longo prazo, porque você não pode colher aquilo tudo que você vem semeando, quem sabe anos a fio, você pode não colher no mês que vem, muito menos no ano que vem, ou quem sabe daqui a 5, 10 anos. Tem colheitas que elas duram muito, mas elas são infalíveis, saiba você. Às vezes você pode pensar, puxa, eu já plantei tanto, eu já me esforcei tanto, eu já pratiquei tanto bem, e cadê aquilo tudo, todas as sementes que eu lancei, aonde está a resposta para mim, né? Muitas vezes a gente pode até se decepcionar pelo fazer o bem, se decepcionar com pessoas, porque pessoas são humanas como nós somos. Uma vez eu passei uma situação esquisito que eu vou falar aqui, às vezes até cômico para alguns, né? Eu estava andando por uma rua próxima à minha casa e tinha um maltrapilho, um homem, um mendigo, sentado num canteirinho de uma árvore. E ele estava ali na loucura dele, falando com ele mesmo, e ele dizia para ele que ele estava com fome, que ele queria comer. E ao passar por ali, não tinha ninguém mais além de mim, aquilo me tocou. E eu cheguei na minha casa a poucos passos dali, preparei uma quentinha, esquentei toda a comidinha lá, comida que eu, minha família, comemos naquele dia, né? E desci e levei, cheguei perto dele, falei, olha aqui, isso aqui é para o senhor, tá bom? Ele, no mesmo momento que ele apanhou aquela quentinha, ele segurou aquela quentinha, ele me xingou de tudo que era palavrão e simplesmente arremessou a quentinha na minha direção, que eu tive que virar as costas, pernas para que te quero, porque ela ia bater nas minhas costas, sorte que não me alcançou, né? E como que eu me senti, ou de repente como você se sentiria, diante de uma situação em que você tentou ajudar alguém, abençoar alguém que estava ali falando que estava com fome, mas que
teve uma reação totalmente avessa daquilo que a gente poderia esperar, né? Por causa de decepções, mal-entendidos, muitas coisas, as pessoas desistem de fazer o bem. E eu queria examinar aqui, dentro desse único versículo aqui, 3 tipos de pessoas que cansaram de fazer o bem. E isso que eu vou relatar aqui tem muito a ver com os meus próprios atendimentos pastorais, com pessoas que chegam e conversam, que choram, que trazem até mim, trouxeram para mim, né? Em outubro eu vou completar 20 anos de ministério pastoral, então trouxeram para mim algumas dificuldades com relação justamente a se fazer o bem. A primeira delas, a primeira dificuldade, ou o primeiro grupo de pessoas, são aqueles que se cansaram de fazer o bem porque querem receber o bem na mesma proporção e não receberam. E acham que estão em desvantagem, numa balança desequilibrada. Entendem que a vida é uma estrada de mão dupla e se dão para receber. Mas nem sempre a vida funciona assim. Se acham idiotas, desistem e passam por muitas situações de desconforto e até tristeza, né? Porque tentaram ajudar, alegam que tentaram ajudar, se doando, mas a pessoa alvo do seu amor, ela não retribuiu, ou ela enganou a pessoa que tentou fazer o bem. E isso é fato. Eu mesma já passei por essa situação, de você tentar ajudar a abençoar alguém, e essa pessoa, na verdade, ela não tinha tanta necessidade assim. Vou contar um exemplo de uma ovelha, ex-ovelha minha, né, lá de mais de 12 anos atrás aí. Ela era uma mulher sozinha, que tinha uma filha na época com uns 3 anos de idade e uma outra que já tinha uns 21. Eram filhas de pais diferentes, né, e por isso a diferença muito grande de idade entre elas. E ela estava passando, assim, relatou muita dificuldade financeira com tudo. Ela não trabalhava, mesmo que tinha uma criança ainda pequena, e quem trabalhava era a mais velha. E não devia ganhar o suficiente para poder arcar com todas as despesas de casa e da família. E naquela conversa ali, eu e uma amiga resolvemos ir para o mercado e fazer compras para abastecer a casa dela, para alimentar a todos, principalmente com itens que criança necessita, né? E assim nós fizemos, nós doamos com todo o nosso coração, de verdade, e com alegria, porque se você abençoa alguém, você tem que ter alegria para isso. Ninguém está te obrigando a fazer, não é? Então nós abençoamos a vida dela. Irmãos, pode parecer estranho que eu vou contar aqui, mas a gente até se sente meio que traída e enganada, como eu falei. Na semana seguinte, ela apareceu na igreja com o braço todo enrolado em sulfilme, com uma tatuagem que vinha de uma ponta a outra aqui, que ela havia acabado de fazer. E ela comentou: "Ah, o tatuador foi na minha casa fazer a minha tatuagem. Eu nunca fiz tatuagem na minha vida, nada contra quem faça. Para mim, não acho legal, mesmo porque aquilo infringe dor." E eu fiquei pensando, eu e a amiga que tínhamos ajudado, fiquei pensando, quanto será que ela não pagou naquilo? Nós nos sentimos traídas, enganadas. Porque se você precisa cuidar da sua família, precisa pagar os seus boletos, você não vai desviar o dinheiro para fazer uma tatuagem. Ou alguma outra coisa que signifique segundo plano. Não é verdade? Então, pessoas se cansam de fazer o bem porque, na verdade, elas querem, de alguma maneira, receber em troca, pelo menos, muito obrigada, reconhecimento, uma gratidão, um carinho, né? E não se sentir enganada ou traído. Porque isso traz decepção, traz desconforto. A gente se sente de verdade, né, meio que pensando,
Eu poderia ter ajudado alguém em outro lugar, lá na África, no outro projeto, ou ali na comunidade, né? E é por esses motivos que as pessoas, elas tentam fazer, mas de repente elas se travam, porque elas passaram por decepção, por engano, por uma traição, né? O segundo grupo de pessoas que se cansaram de fazer o bem, porque as decepções sofridas, elas geraram um enorme trauma. Não que elas passaram a fazer o mal, mas elas perderam o interesse de fazer o bem. Isso é triste. Elas não se sentiram mais motivadas. E pessoas assim, elas não prejudicam ninguém, na verdade, mas elas se colocam em cima do muro. Elas não se apresentam para ajudar e não têm iniciativa, não conseguem mais sentir a iniciativa de dar um passo em direção àquilo que elas poderiam fazer. No final de semana passado, sábado passado, sem ser ontem, houve um grande evento na minha igreja para muitas pessoas, um curso chamado Tratados para Tratar. E a gente começou a trabalhar na sexta, montando tudo para o dia todo de programação no sábado. E quando nós saímos mais de meia-noite da igreja, e pasme você, o grupo que estava responsável por isso era o grupo de família, tá? Que tem mais de 30 pessoas nesse grupo. E naquela noite, para ajudar tudo, a fazer tudo, deixar um salão montado para café da manhã, almoço, coffee break, tudo que a igreja precisava, ornamentação, só tinha a líder do ministério, eu e mais uma outra pessoa. Cadê as mais de 30 pessoas que pelo menos deveriam estar ali, já que fazem parte do Ministério de Família? Cadê todo mundo? As desculpas no grupo foram: eu estou indo viajar, desculpe, eu não estou com condições, hoje eu não posso ir. E só nós três, nós saímos mais de meia-noite da igreja. E eu ainda perguntei à líder: vem cá, mas não são mais de 30 pessoas no grupo? Cadê esse povo? E ela, sorrindo meio sem graça, falou: irmã, a coisa funciona assim. Agora chama para tirar uma foto. Vem todo mundo. Infelizmente, essas coisas acontecem na igreja, né? As pessoas, elas cansam de fazer o bem, né? Porque elas já sofreram decepções e elas, de certa maneira, elas desistem ou elas foram marcadas por um trauma, elas não aparecem no dia proposto, elas perderam o interesse de fazer o bem. Porque fazer o bem, irmãos, gera motivação em você e quem está com você. Nós éramos 3 pessoas naquela noite, trabalhando. E, de repente, Deus mandou até um anjo, que é um rapaz que ele é muito ativo na igreja, e ele nos ajudou a pegar 80 cadeiras, transportar de um ambiente para o outro, de ajudar em coisas mais pesadas, que para a gente seria até bem sofrido. E eu fiquei pensando, aquilo realmente me marcou e também chegou a me incomodar. Mas eu fico imaginando que realmente fazer o bem não é para qualquer pessoa. As pessoas se limitam, as pessoas retrocedem. E cada um tem a sua história para contar. Eu não estou falando isso porque eu estou julgando as pessoas. Mas essa palavra é para incentivar ninguém a desistir de fazer o bem. O terceiro grupo de pessoas que desistem de fazer o bem é porque fazer o bem dá trabalho. Não é mesmo? Fazer o bem dá trabalho. Nos faz sair da nossa zona de conforto. Há uns quadrinhos aí, que vira e mexe eu vejo no Facebook ou nas redes sociais, que diz assim: a zona de conforto, ela é muito boa. Pena que não nasce nada lá. Exatamente assim.
Enquanto a gente está na zona de conforto, ali aconchegado, no quentinho da zona de conforto, tá tudo bem, você não precisa se esforçar, você não tem que sair dali imediatamente, você não é jogado para fora daquele lugar, tá tudo maravilhoso. Zona de conforto é um lugar muito legal, eu reconheço. Só que a tua vida não tem emoção. Você não é convidado a praticar mudanças, a ter mudanças. Você não tem amadurecimento, você não tem crescimento. Nada acontece a não ser a mesmice da zona de conforto. As coisas só começam a ficar emocionantes de verdade quando a vida te dá uma sacudidela. E aí você tem que crescer, você tem que sair da tua zona de conforto ou ser expulso dela de alguma maneira, né? Para poder adquirir experiência, para ter aprendizado e agregar muitas coisas na sua vida que você vai precisar. E lá na zona de conforto não vai te dar. Essas coisas não vão acontecer. Crescimento, agregar conhecimento e muitas outras coisas que realmente dão trabalho, não, você não vai viver dentro da zona de conforto. É só quando você é forçado a sair, quando você decide sair da zona de conforto, é que as coisas ganham uma nova e importante missão, ou um novo e importante sabor. Porque vida na zona de conforto é insossa. Não tem realmente sabor algum. Então, veja bem, se você já foi obrigado ou estimulado a sair da sua zona de conforto, certamente você cresceu, você foi impulsionado para frente, você buscou meios de vida, de crescimento, quem sabe de mudar a profissão, mudar trabalho, emprego, tudo na sua vida precisou mudar, porque justamente você saiu daquela pasmaceira de sempre ali e precisou caminhar para frente. Dá um novo rumo na tua vida. Quem sabe você mudou de profissão. Você desistiu de coisas que não estavam te fazendo bem, que não estavam te agregando valores, que estavam impedindo até você de ter muito mais da vida do que você tinha lá atrás. Então, veja bem, se hoje você se encontra nesse estágio de zona de conforto, pensando até que está tudo maravilhoso, é só vitória, eu preciso dizer a você que só fora da zona de conforto é que a vida vai te colocar para frente. É somente fora dela que você vai poder caminhar para muitas coisas que de repente são projetos teus engavetados e que você não tirou da gaveta porque você está na zona de conforto. A gente vai tendo sonhos, projetos, enfiando numa gaveta todos os dias, todos os anos, e quando você chega lá no final do ano, que tem aquela passagem de ano, que de repente você começa a pensar como foi o seu ano que passou, como foi tudo que aconteceu, tudo que você viveu, o que você cresceu, o que você pôde agregar na sua vida, e você viu que não foi nada ou quase nada. Porque os teus sonhos e os teus projetos você mesmo colocou na gaveta para permanecer na tua zona de conforto. Você não cresceu espiritualmente, você não fez nada por você, a tua família não galgou nada junto com você, porque você se sentiu estabilizado e a tua vida praticamente parou. Isso é resultado de vida na zona de conforto. E as pessoas cansam de fazer o bem, porque o bem dá trabalho. Dá trabalho sair da zona de conforto. Dá trabalho buscar um novo emprego, uma nova profissão. Dá trabalho querer mudança de vida. Dá trabalho querer se melhorar, ser uma pessoa melhor. Tudo isso dá trabalho, eu reconheço. Mas o que vem depois, a colheita, não se pode comparar com aquilo que você tinha lá atrás. Benditas são as pessoas que servem de exemplo, que te empurram de repente num pontapé no traseiro. Me desculpe aqui o exemplo.
para que você saia da sua zona de conforto e te ajudam a crescer, e te estimulam, e te abençoam. Elas podem não te dar dinheiro, elas podem não pagar um curso para você, elas podem não te levar no colo, mas elas vão servir de alguma maneira para ter uma palavra de estímulo, para dizer parabéns, vai em frente, olha, não desiste, olha, o que você tem está lá na frente te esperando, não desista de maneira nenhuma, prossiga. Levanta, anda, caiu, vamos novamente se erguer e continuar na caminhada. Se você tem essas pessoas na sua vida, dê ouvido a elas, porque elas simbolizam muita coisa para você na sua caminhada. Fazer o bem cansa, fazer o bem dá trabalho, mas não é por causa de altos e baixos que nenhum de nós pode desistir, de verdade. Os outros... Outra observação aqui no texto, além de não nos cansarmos de fazer o bem, é que a gente não pode desanimar, porque chegará o tempo em que aquela promessa, que é a nossa colheita, ela vai se cumprir sim. Promessa é sinônimo de colheita que nos aguarda lá na frente. E certamente você tem promessas de Deus, com toda certeza. Você tem promessas de Deus para sua vida. Deus já te mostrou algo, já usou alguém para te falar, ou falou com você, ou você tem uma certeza muito grande no seu coração, guardada aí. Isso é a sua colheita que te aguarda lá na frente. Agora, daqui até lá, eu não posso prever o número de dias ou de anos. Eu não tenho como prever, não tenho como prever para mim. Mas eu sei que há algo de Deus lá na frente me esperando, porque eu tenho semeado ao longo dos anos, com esperança, caindo, levantando, sacudindo a poeira, prosseguindo, andando sempre para frente, sabendo que o que está lá adiante me aguardando, aguardando a cada um de vocês, não é mentira, não é um projeto falido, mas é aquela promessa que um dia o Senhor nos fez para que a gente tome posse, né? O tempo de colher, ele tem muito a ver com o nosso estado de espírito, né? E o texto diz mesmo, se não desanimarmos, não é mesmo? A gente só pode colher se a gente não desanimar. E isso é um imperativo para a gente. Se, a preposição se não desanimarmos, a gente vai chegar lá. A gente vai colher, a gente vai alcançar a nossa promessa. Mas se a gente continuar na zona de conforto, o ser não vai existir. Não vai fazer parte da nossa história. Agora, se a gente é teimoso, se a gente prossegue, se a gente cai e levanta, se a gente persegue os nossos ideais e os nossos sonhos, a gente vai colher com certeza, né? Eu peço que você pense quantas coisas na sua vida, até o dia de hoje, você conseguiu justamente porque você não desanimou, você não descreu, você não abandonou. Quantas coisas que possa passar um filme na sua cabeça, porque quando eu penso nisso, eu penso em muitas coisas que eu conquistei justamente porque eu não desanimei. Porque a vida também faz com que pessoas nos desanimem, com que situações sejam tão arrasadoras para com a gente, que a gente acaba desanimando, desistindo. Em 1994, quando eu entrei no seminário teológico, eu nunca tive uma palavra de incentivo de ninguém. Na verdade, da minha família, eu enfrentei muitas oposições e perseguições, né? Mas eu dei o primeiro passo, fiz 2 anos e meio, fiquei doente, tive que fazer 2 cirurgias, fiquei 4 anos, sempre com o desejo de terminar o meu curso, sempre. E depois de 4 anos, faltava 1 ano e meio, eu voltei e consegui terminar. Debaixo de circunstâncias muito difíceis. 4 anos de seminário para mim foram 40 andando do deserto. Pode acreditar. Diante de tanta oposição. E eu não entrei no seminário
porque eu tinha um sonho, um projeto de ser pastora. Isso veio alguns anos depois de formada, que eu terminei meu curso, e não era uma coisa que eu pensava, que eu desejasse, nada, foi um chamado de Deus. Isso aconteceu porque eu não desisti. A minha ordenação, meu chamado, tudo, foi porque eu não desisti. As coisas que eu tenho hoje, tudo foi porque eu não desisti dos projetos de Deus que Ele tinha para mim. Porque antes de eu sonhar ou desejar qualquer coisa, Deus já tinha sonhado e desejado para mim e desejado para você. Então, não desista de nada que seja promessa na sua vida, porque o desânimo, ele destrói sonhos, é primo irmão da depressão e cria atalhos para o abismo, para você desistir, para mergulhar nessa desistência de nunca mais querer pensar naquilo que precisa alcançar, que você precisa alcançar. Então, para concluir essa palavra nessa noite, eu preciso dizer para você que fazer o bem garante uma boa colheita. Se depois de uma boa caminhada de muitos quilômetros rodados, a gente pode olhar para trás e ver que o que estou colhendo agora tem tudo a ver com o que eu plantei lá atrás, é porque a vida é assim. É porque eu me esforcei. Eu consegui. Eu estou conseguindo. Porque, na verdade, ninguém pode desistir de fazer o bem até o mês que vem ou até o final desse ano. Mas até que o Senhor nos chame à sua presença, nós não podemos desistir de fazer o bem. Portanto, meu incentivo para vocês, desta igreja tão linda que o Senhor formou, da forma como Ele formou, não nos cansemos de fazer o bem, pois se não nos desanimarmos, chegará o tempo certo em que eu e todos vocês faremos a nossa colheita, como um dia o povo de Israel. No Salmo fala que a gente vai chorando, porém semeando. Mas a gente volta com as mãos cheias daquilo que a gente colheu. E é um tempo de alegria. E que haja um tempo de alegria em cada colheita. Mas não vamos desistir de fazer o bem. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que essa palavra seja uma palavra que crie raízes em mentes e corações. E que ao longo desses dias que virão, ela possa, Senhor, para uns incomodar, para outros trazer reflexão, para outros trazer paz, porque estão jamais desistindo de fazer o bem. Que o Senhor abençoe a todos e que os reflexos da nossa colheita venham conforme o teu tempo e a tua vontade. Nós oramos no seu coração, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Palavra abençoada da nossa pastora Rosângela, Gálatas 6:9, né? Não nos cansemos, não nos cansemos. Talvez você deve estar aqui cansado. Talvez você esteja aqui querendo desistir. Eu quero dizer para você, todas as coisas acontecem para duas coisas. Duas coisas. Para o quê, pastora? Primeiro, é porque a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo que está acontecendo na sua vida é para a glória dele. E tem também um motivo que uma coisa acontece, para te fazer parar, para te fazer desistir. Como foi falado aqui, para te fazer você abrir mão, largar mão de tudo. O mal, ele existe exatamente para te fazer você largar a mão de tudo. E muitas das vezes achar que Deus não está nesse negócio. Eu quero dizer para você, o Senhor te trouxe aqui hoje para te dar uma chance de mudar a tua história, de mudar a tua trajetória. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos. Nesse momento que você fechar os teus olhos, pensa na tua vida como está. Pensa como está. Pensa como você vem vivendo.
Vai pensando aí. De como está a tua vida. Como é que está a tua vida? Você vive dando ponto sem nó? Muitas das vezes você não sai do lugar onde você se encontra. Às vezes você quer até colocar a culpa em Deus. Mas você entende? Você é fruto das tuas escolhas? Você entende que só você pode fazer diferença na sua vida? Você entende isso? Como foi falado aqui da zona de conforto? A zona de conforto é muito bom, mas nada acontece ali. A zona de conforto é uma ilusão. Como a droga, a pessoa se alegra na hora, mas depois ela acorda para a realidade. A zona de conforto é um lugar onde você pensa que está bem, mas na realidade passam-se anos e você continua daquela mesma forma. Eu quero dizer para você, Deus não te fez para isso. Foi para ser livre que o Senhor te criou. Você foi redimido, você foi amado, amada, você foi escolhida, você é abençoado. Não foi para ter essa vida que o Senhor te fez. O Senhor não te fez para viver da forma que você está vivendo. Eu queria que você fizesse uma análise de como está a tua vida. Talvez você fale assim, pastora Lu, eu não quero parar de beber, não quero parar de fumar, não quero parar de usar droga, eu não quero parar de pecar, meus pecadinhos de estimação, eu quero continuar com eles. Eu quero falar com você nessa noite de um Deus que diz assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu quero falar para você de um Deus que ele pode mudar a tua história, assim como ele mudou a minha. Ele mudou a minha história. Eu tinha uma perspectiva de vida. Eu vim de uma criação onde eu fui criada de qualquer maneira. Mas eu quero dizer para você, só você pode mudar a tua vida com as tuas escolhas. E Jesus, ele está hoje batendo na porta do seu coração. Você pode fazer um teste? Você pode experimentar abrir a tua porta para que Jesus venha entrar e fazer morada na sua vida? Fecha os teus olhos, ora assim comigo, Senhor Jesus. Coloca a mão no teu coração, diz assim, Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida. Muda a minha história. Muda a minha casa. Muda a minha vida. Muda tudo. Tudo em mim. Eu te dou agora o comando da minha vida. Eu te recebo, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Eu te recebo hoje. Você, a partir de hoje, comanda. Eu, a partir de hoje, não sou mais o Senhor da minha vida. Eu te dou este comando no meu coração. Eu te recebo, Jesus. Eu não sei como vai ser. Muda tudo. Muda toda a minha vida. Eu coloco o controle nas tuas mãos. Faça isso. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Seja bem-vindo a essa nova decisão que você tomou hoje, recebendo o senhorio de Jesus na sua vida. Verdadeiramente, a sua vida jamais será a mesma, porque uma vida com Jesus nunca mais é a mesma. Jesus, ele tem o poder de mudar toda a história. Amém? Eu quero louvar a Deus pela sua vida, por tudo que o Senhor fez e por tudo que ele vai fazer ainda na sua vida. Eu queria estar convidando a nossa pastora Margarete para estar dando continuidade ao nosso culto. Boa noite. Vamos encerrar, então, né, com a oração sacerdotal. Eu gosto muito da de Efésios, né? Muito obrigada por vocês terem compartilhado conosco, ter estado conosco, ter ouvido a palavra. Obrigada, pastora Rosângela. Uma bênção essa palavra, muito edificadora, né, para nós que às vezes gostamos de ficar no nosso conforto, nossa área de conforto, né? Mas o Senhor não quer isso. Para alcançar o céu é necessário esforço, né? E o nosso alvo é Cristo. Né? Pedro, eu gosto muito daquela passagem que fala que Pedro fala para o Senhor, Senhor, só tu tens palavra de eternidade. E o nosso alvo é a eternidade com o Senhor, né? Então, assim, que o Senhor abençoe a nossa semana, que o Senhor nos dê a bênção, nos dê a graça do Senhor Jesus Cristo, que a paz seja com os irmãos,
em amor, com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. E o Santo Espírito de Deus, que é o nosso Consolador, derrame sua graça e suas consolações sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Sigam em paz com uma linda semana. Para a glória do nome do Senhor.